um receio de que esse vírus que foi gestado aqui por principalmente uma pessoa do judiciário, que ela possa chegar lá nos Estados Unidos. Eles não querem isso. O Marco Rubio é um senador de longa carreira, uma pessoa que é descendente de cubanos, identificado com as questões de liberdade nas ditaduras latino-americanas, e acabou de se encontrar com uma advogada do Felipe Martins, que é o caso que está trazendo aqui a Folha de São Paulo. Isso daí interessa muito aos americanos. Se antes já interessava a parlamentares com os quais a gente teve acesso, agora interessa às pessoas dentro do executivo. Olha como é que essa eleição foi importante. Antes, nós só tínhamos entrada dentro da Câmara dos Deputados, que era controlada pelo Partido Republicano, o pessoal mais à direita. Agora, a gente tem entrada no Senado e também dentro do governo do executivo, do Donald Trump. E o Marco Rubio, com certeza, está ciente não só do caso do Felipe Martins, mas de vários outros. E por que isso interessa ao americano? Porque inserções falsas foram feitas para tentar incriminar o Felipe Martins, uma suposta viagem aos Estados Unidos que ele nunca realizou e acabou ficando mais de 6 meses na prisão por causa disso. Repare, a gente também não está falando de uma pessoa comum, a gente está falando de uma pessoa que assessorou o presidente Bolsonaro. Quando eu falo esse caso aos americanos, eu inclusive cito o seguinte, pessoal, é o Jared Kushner do Jair Bolsonaro. Esse cara passou 6 meses na cadeia por causa disso e disso e disso. E quando eles ficam sabendo das suspeitas de inserção falsificadas, de inserções falsas nos sistemas migratórios americanos, eles dão um salto dessa altura. Por quê? Porque isso é pauta principal, primordial, prioritária do presidente Donald Trump, e o americano se preocupa com o atentado terrorista. Se puseram uma pessoa que nunca esteve nos Estados Unidos, se puseram nos sistemas que ele entrou lá, eles podem perfeitamente botar ou tirar um terrorista, realmente pessoas perigosas. E eu quero crer que não será difícil identificar quem fez essa falsificação no sistema norte-americano migratório, e aí a gente vai dar o segundo passo. E aqui eu quero olhar de frente para a câmera, porque a gente vai ver essa mesa virar. Nós vamos pegar todos vocês que usurparam do poder, que abusaram do poder, achando que estariam impunes. Vocês vão ver o Mickey Mouse pelas lentes do Alan dos Santos. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de novembro de 2024. São 8 horas da manhã. É consenso no governo e no STF que a euforia de Bolsonaro e da extrema-direita com a vitória de Trump é uma ameaça real à democracia brasileira. Em meados de 2023, uma reportagem do jornal britânico Financial Times dava conta de que, em 2022, os Estados Unidos fizeram campanha para defender o Brasil de um possível golpe de Bolsonaro. Em meio aos ataques dele à democracia e ao sistema eleitoral, o governo Biden pressionou políticos e militares a respeitarem a eleição brasileira. Para que se tenha uma ideia do nível de preocupação com uma intentona golpista de Bolsonaro e dos militares radicalizados que ele comandavam, Biden e vários governos europeus correram para reconhecer a vitória de Lula em 2022. A Casa Branca reconheceu a vitória de Lula pouco mais de 30 minutos após a oficialização do resultado. Corte para 2024, novembro. Se ele voltou, voltaremos também, diz Bolsonaro em evento na última segunda-feira, dia 18. E isso não são palavras jogadas ao vento. A extrema-direita está acelerando negociações muito pouco republicanas com o futuro governo norte-americano. Cientistas políticos veem forte ameaça vinda do norte à democracia brasileira. Uma orquestração reacionária e fascista em nível internacional ameaça o Brasil. Esses especialistas, inclusive, veem o uso da violência como instrumento na retomada do poder pela extrema-direita no Brasil. O mais ousado nesse processo tem sido o filho 03 de Bolsonaro, Eduardo. Chega a ameaçar o governo brasileiro, como você viu no vídeo. Entre outras coisas, ele diz que Lula não vai ficar confortável após a vitória de Trump. Enquanto isso, membros do futuro governo dos Estados Unidos
começam a ameaçar o Brasil. Mas o que está chamando a atenção é uma reunião obscura e preocupante do bolsonarismo com o novo secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio. Recentemente, Rubio se reuniu com advogados do ex-assessor internacional da presidência, Felipe Martins, que trabalhou durante o governo Bolsonaro. O tema foi suspeitas de que houve falsificação do registro de entrada de Martins nos Estados Unidos no final de 2022 pelo Serviço de Imigração americano, o Customs and Border Protection. Esse registro foi usado pelo ministro Alexandre Moraes do Supremo como argumento para manter Martins preso durante 6 meses nesse ano. Esses fatos vão embasar o primeiro grande ataque dos Estados Unidos sob Trump às instituições brasileiras, ou seja, ao Supremo Tribunal Federal e ao governo Lula. Além disso, a extrema-direita já costura um plano para 2026, pois o golpe que pretendem não será tão rápido. E esse plano passa por um ex-comunista, acredite se quiser. Elon Musk enriqueceu muito com a vitória de Trump e o cargo que dele ganhou. Suas ações se valorizaram nos mercados a níveis estratosféricos e ele pretende fustigar o governo Lula e o Supremo até o limite. Contudo, todo esse plano norte-americano tem um complicador. Se as coisas começarem a esquentar muito, Brasil e China terão uma aproximação muito maior do que se pensava, muito além do que se poderia imaginar que aconteceria se os Estados Unidos não estivessem a ponto de cair nas loucuras de Donald Trump, Elon Musk e Jair Bolsonaro. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Aqui você vê uma matéria do Financial Times de que os Estados Unidos fizeram campanha para defender o Brasil de um golpe de Bolsonaro. E eles enviaram inúmeros emissários, enviaram militares, enviaram chefe da CIA, enviaram encarregada de negócios. E o próprio Biden deu declarações abertas nos Estados Unidos, dizendo que não aceitaria um golpe militar aqui no Brasil. E como vocês sabem, o Biden e os europeus correram para reconhecer a vitória do Lula. A Casa Branca, para que você tenha uma ideia, os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a vitória do Lula em 2022. A Casa Branca divulgou um comunicado reconhecendo a vitória de Lula 30 minutos após o TSE oficializar o resultado da eleição em 2022. No dia 30 de outubro de 2022. O Bolsonaro, porém, como eu disse, ele está fazendo ameaças. Se ele voltou, voltaremos também. Ou seja, abertamente, o Bolsonaro disse o seguinte, que os Estados Unidos vão se sobrepor ao Poder Judiciário brasileiro, às leis brasileiras e vão colocá-lo de volta na disputa. Como eles vão fazer isso? É o que se deveria perguntar para o Bolsonaro e ao filho dele. Essas declarações que essas pessoas deram são uma ameaça às instituições brasileiras. Nós vamos ficar ouvindo as autoridades brasileiras, a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, as autoridades brasileiras vão ficar ouvindo essa gente fazer essas ameaças? Vamos lá. A eleição do Trump joga água no moinho da extrema-direita, diz o André Singer, que já foi porta-voz de Lula, e ele, como outros especialistas, mensura o risco que o retorno de Donald Trump representa às democracias, inclusive a brasileira. O radicalismo está além do bolsonarismo, diz um especialista em extrema-direita. Professor da Universidade Federal de Juiz de Fora adverte: ataque de extremista ao Supremo aumenta a urgência de o país estar alerta contra ação política violenta. A aliança de Trump, Bolsonaro e Milei tem tudo a ver com as explosões no STF. O que eu quero dizer para você nesse momento? Principalmente setores da esquerda que vêm
criticando o governo Lula, que vem achando que está tudo bem no Brasil, que tem que fazer oposição ao Lula, que tem que criticar o Lula. Essas pessoas que se dizem de esquerda estão ajudando a extrema-direita, estão servindo de linha auxiliar à extrema-direita. Quem der bola para essa gente vai estar colaborando para uma retomada do poder no Brasil pela extrema-direita. Os bolsonaristas articulam a criação, inclusive, de uma aliança com a extrema-direita europeia. Eduardo Bolsonaro e Onyx Lorenzoni tentam estreitar laços com partidos estrangeiros. Essa é uma orquestração que está sendo feita no exterior contra a democracia brasileira. E o Eduardo Bolsonaro, inclusive, além de ameaçar o STF, ele ameaçou o Lula, diz que ele não vai ficar confortável após a vitória de Trump. Isso é um crime de traição. Veja, essa gente está cometendo crime de traição abertamente, à luz do dia. E a Anatel recebeu uma carta de um futuro membro do órgão regulador das comunicações nos Estados Unidos, Brendan Carr, que chefiará o Federal Communication Commission, o FCC, um equivalente da Anatel nos Estados Unidos, enviou mensagem ao presidente da Anatel questionando o bloqueio do X, não é? E inclusive fazendo ameaças. Mas é aqui que reside a fonte do primeiro grande ataque que vai vir contra o Brasil. E aqui, essa matéria, essa edição do Blog da Cidadania, é um alerta a todos quantos tenham um pingo de juízo no governo brasileiro, entre as autoridades e, sobretudo, no lado esquerdo do espectro político, que tem um monte de gente sem noção atacando o governo Lula e vivendo numa ilha da fantasia de que está tudo superado e nós vivemos em normalidade democrática. Há que cerrar fileiras em torno das instituições do governo federal, do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público, da Polícia Federal. Todos esses agentes têm que ser defendidos por todos nós, porque vem uma guerra por aí. O novo secretário de Estado dos Estados Unidos encontrou advogados de ex-assessor de Bolsonaro e o próprio Eduardo Bolsonaro, quando não o pai dele. Marco Rubio discutiu possível fraude em registro de entrada de Felipe Martins no país. O futuro secretário de Estado americano Marco Rubio é visto como um aliado pelos bolsonaristas, não apenas por suas declarações simpáticas ao ex-presidente. Recentemente, Rubio se reuniu com advogados do ex-assessor internacional da presidência Felipe Martins, que trabalhou durante o governo Bolsonaro. O tema foram suspeitas de que houve falsificação de registro de entrada de Martins nos Estados Unidos no final de 2022 pelo Serviço de Imigração americano, Customs and Border Protection. É uma loucura, né? Um delírio desses caras. Esse registro foi usado por Alexandre de Moraes, do Supremo, como argumento para manter Martins preso durante 6 meses desse ano. E, na verdade, o Alexandre de Moraes não teria motivo nenhum para implicar com um de todos esses envolvidos. A justificativa é que ele, acusado de participar da confecção de uma minuta golpista, poderia novamente se ausentar do país. O ex-assessor, no entanto, forneceu evidências de que não deixou o Brasil, que não são, inclusive, conclusivas. A prioridade agora de seus advogados e aliados é provar que os registros de entrada nos Estados Unidos foram fraudados. Em vídeo recente, o Eduardo Bolsonaro disse acreditar que a chegada de Trump vai facilitar essas investigações. Bom, o fato é que o movimento que reúne militares da reserva, políticos e o agro quer lançar aquele ex-comunista Aldo Rebelo, que agora migrou para a extrema-direita, foi ministro do esporte do Lula, inclusive foi ministro da defesa, não é? Do Lula, ele recebeu elogios de Bolsonaro e estão cogitando, se o Bolsonaro não pudesse candidatar em 2026, lançar
esse sujeito, mas isso no âmbito de um processo de emparedamento das instituições brasileiras pelos militares. Veja só, e após o anúncio de Trump, da vitória dele, o patrimônio do Musk disparou, chega a 1,8 trilhão de dólares, porque as ações das empresas dele dispararam, porque sabem que ele vai ganhar. Veja, o próprio mercado está dizendo que o Musk vai ganhar muito dinheiro por estar no governo dos Estados Unidos. É um escândalo sem precedentes, mas isso já é escancarado. Agora, a única esperança que se tem de conter esses arroubos norte-americanos está no Oriente. O Trump está jogando o Lula nos braços do Xi Jinping. Vitória do republicano nas eleições americanas aproxima Lula do presidente chinês. Reposicionamento deve ficar mais claro na reunião do G20 e o Lula deve ter conversado muito com Xi Jinping nesses dias e, na verdade, aqui você tem uma situação bastante delicada no mundo contemporâneo. O Brasil está aí na contingência de enfrentar uma guerra impensável em outros tempos, uma guerra contra o governo mais poderoso do mundo e que tem quintas colunas aqui dentro do Brasil que precisam ser punidos com muita dureza. Eduardo Bolsonaro deve responder por essas ameaças, Jair Bolsonaro deve responder, inclusive, pelas ameaças dele, por dizer que um governo alienígena vai obrigar o nosso país a fajutar as suas leis para deixar impune um criminoso como Jair Messias Bolsonaro e a sua máfia que ele chama de família e aliados. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.